Nocautecast 39, mais uma edição aqui do nosso bate-papo sobre MMA feita por fãs de MMA. E hoje o programa vai estar bacana, a gente tem convidado, a gente tem uns eventos aí interessantes para comentar. E antes de mais nada, eu vou chamar a rapaziada do Nocautecast aqui e vou começar com ele, o cowboy do Nocautecast, Gabriel Sater. Fala, meu amigo, como andam as coisas? Tudo jóia por aí? Muito frio? Davi Carvalho, sempre uma honra estar com vocês aqui, meus amigos, aprendendo com todos vocês aí e falando do que a gente mais gosta no esporte, que é MMA. Frio pra caramba, mas tá cada dia melhor. Com a gente também aqui, direto de Mariana, Minas Gerais, André G. E aí, André, como andam as coisas? Tá vindo de evento, foi lá no Brave? Fala, Davi, fala, rapaziada, tudo certo, cara, super animado. Final de semana foi show, o evento do Brave estava muito bacana. Logo a gente comenta disso e vamos falar também bastante do UFC, que foi aí sensacional, né? Algumas coisas aí muito inesperadas. Sorte que a gente não fez nosso bolão, porque senão eu ia errar todas pelo segundo evento consecutivo. E também, meu amigo lá do Sexto Round também tá convidado hoje especial aqui, ele que é jornalista também, colaborador do Sexto Round, ele fazia lá o atacando de Joey Silva no Sexto Round, né, que também é meio que que nem o matchmaker que o Gabriel faz aqui com a gente, ele fazia lá no Sexto Round já, é um cara com bastante experiência nisso. Laerte Venâncio, jornalista, já foi do Super Lutas, já fez assessoria para vários lutadores e hoje está aqui com a gente, recebeu nosso convite. Lartão, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo ao Nocautecast. Fala, Davi. Primeiramente, obrigado pelo convite, é uma honra poder estar participando aqui com vocês, estou sempre acompanhando o podcast de vocês. Mandar um abraço também pro Sato e pro André, bem bacana estar na companhia de vocês e bora falar de luta, que o evento de final de semana foi bom, teve o Brave, tem evento já no próximo sábado e assim como você, eu também zerei nos palpites do sexto round. Foi mal? Fechei o mês com o pé direito. Que beleza. Então a gente vai começar aqui pelo evento passado, o UFC Fight Night Andrade vs Zhang, que rolou dia 31. E foi um evento bacana, né? Foi, por mais que tenha sido bem de madrugada, começou às 3h30, 4 horas, o pessoal que madrugou aí pra assistir o evento. Por ser um Fight Night, geralmente o Fight Night também cria umas surpresas pra gente, que a gente não espera muita coisa, às vezes surpreende. E esse foi um pouco disso. Tiveram lutas boas, mas hoje a gente vai pular um pouco o evento preliminar ali, o card preliminar, a gente vai falar diretamente do principal. E eu separei aqui as duas lutas principais pra gente comentar. Eu vou começar de baixo para cima, pela categoria dos meio-médios, Li Jingliang, que venceu o Eliseu Capoeira, o brasileiro. Foi uma surpresa para muita gente, que a gente estava esperando uma performance do Capoeira, e ele tentou ali, a gente vai comentar como foi a performance dele, mas quem venceu foi o rapaz da casa, o Li Jingliang, que a gente comentou também no último episódio, que ele era um dos maiores nomes que tem na China no MMA, e eu acredito que ele, pelo menos era, né, antes desse evento, ele era até um pouco maior ainda que o Weili Zhang. Agora pode ser que as coisas tenham mudado um pouco, por mais que ele também tenha dado show, mas foi uma luta bem bacana. E começando com o nosso convidado aqui, Laerte Venâncio. Laerte, você gostou desse evento? O Capoeira, a gente estava acreditando, no entanto que, como eu comentei, a gente apostou no Capoeira lá, a gente se deu mal. E o que você achou dessa luta? Gostou da performance do Jingliang? Um cara que ele mostrou muito quando entrou no UFC, aí depois deram uma brecada nele, aí todo mundo ficou com aquele ar, esse chinês prometeu, mas não é tudo isso, mas ele fez uma luta muito inteligente, trabalhou muito bem a distância. O que você achou dessa luta? Quando a luta foi casada, a expectativa foi bastante alta, porque eram um casamento de dois strikes que são bastante agressivos, né? O Capoeira era favorito, não só pela sequência que ele vinha de 7 vitórias, como também pela qualidade técnica maior que ele tem sobre o chinês, sobre o Jingliang. Só que o que a gente viu na luta foi o contrário, né? O Jingliang taticamente perfeito, o Capoeira não conseguiu achar a distância na luta, não conseguiu botar o jogo dele em prática. O Jingliang, sempre que era atacado, respondia.
com jab, com algum cruzado, tanto que, se eu não me engano, foi um direto de direita que deu um knockdown no Capoeira no finalzinho do primeiro round. O Capoeira até disse na entrevista que não, mas eu tinha ficado com a impressão de que ele ficou até meio que no automático depois daquele knockdown. Porque a performance dele realmente foi muito baixa. A expectativa era muito alta e ele não conseguiu cumprir. Mas eu acho que não são do chinês, que conseguiu de fato impor o jogo dele, venceu um ranqueado, né? Curiosamente, eu estava dando uma olhada no ranking, ele não entrou no top 15. O Capoeira era o 14º. Ele tirou o Capoeira do ranking, o Neil Magny subiu para 15º, mas ele não entrou no ranking, curiosamente. Achei que ele apareceria no top 15, mas é um lutador que vem se consolidando, né? Era muito conhecido por ser muito porradeiro, gostava mais de sair na ação como se não houvesse amanhã, mas sem muita técnica, mas mostrou que realmente vem evoluindo bastante. Ele que é da luta olímpica, né? E um daqueles que se apegaram, se apaixonaram pela trocação. É um nome bem bacana na divisão. Não acredito que o UFC vai o promover, embora seja pertença a um mercado bastante volumoso, igual a China. Não acredito que o UFC vai promover ele, tanto a não entrada no ranking, embora seja feito por jornalistas, fala um pouco sobre isso. Mas vamos ver qual vai ser o próximo passo dele. É um nome bom para a categoria dos meio médios. Boa, curioso, eu não tinha visto o ranking, não sabia que o Jing Liang não tinha entrado, e curioso isso também do Neil Magny. Ele passou o Capoeira era 14º, não era? Era isso? O Capoeira era o 14º e o Luke o 15º. O Luke subiu para 14º e o Neil Magny entrou em 15º. O engraçado é que o Magny, ele tá afastado por mim, né? E mesmo assim continua no ranking. Ele tinha uma luta com o Vicente em maio. A luta caiu porque ele foi flagrado num exame de doping e apareceu no ranking. Curioso isso. Curioso e bizarro, né? Não faz muito sentido, assim, se a gente for pensar. O ranking como um todo é bizarro, né? Se a gente parar pra pensar. Exatamente. E André G, eu acredito que você saiu do Brave, você estava em loco lá no Brave, acabou meio de madrugada, foi diretão, já fez um corujão direto e entrou no UFC, né? Ou você assistiu depois? Quem me dera ter ainda esse gás aí de ver 2 eventos direto, cara. Acho que nem com 15 anos eu ia conseguir essa proeza. Mas eu acordei no outro dia ainda cedo, peguei ali justamente as 2 lutas principais, acordei, devia ser por volta das 8h30, ainda estava passando, estava no início da luta do Capoeira, e consegui ver pelo menos essas 2, depois eu procurei algumas outras, mas, cara, o que foi isso, hein? Evento com 2 desfechos totalmente inesperados. Eu acordei ali, estava ainda meio sonolento, e essa luta me deixou desperto completamente, porque não tinha como conter a emoção com o que estava acontecendo, né? O Jing Liang era um camarada que a gente vê ele sendo um lutador muito esforçado, um lutador muito perigoso, muito ativo, mas eu não imaginava que ele fosse trazer tantos problemas assim para o Capoeira. E o controle dele de distância, a movimentação, estava tudo perfeito, cara. Foi uma coisa assim sensacional. O uso dele ali dos jabs, dos diretos, golpes retos, né? Foi muito bem feito. Ele conseguiu manter o Capoeira longe, e quando o Capoeira dava uma bobeira, ficava parado ali dentro do alcance, ele conseguia encaixar um golpe mais forte. Eu coloquei ele a knockdown, acho que nos 3 rounds, né? Ou foram 3 vezes, não me recordo, mas, poxa, que trabalho sensacional do Li Jingliang, e eu tô para concordar com ele aí na entrevista dele pós-luta, né? Não sei se vocês viram, mas ele disse ali que essa foi uma grande noite aí para os atletas da China, foi uma noite especial, mas é apenas o começo, e que é agora que eles vão começar a mostrar a força do mercado chinês aí no MMA, e eu tô ansioso para ver o que essa galera ainda vai aprontar, porque em relativamente pouco tempo eles conseguiram uma coisa gigante, né? Pô, e foi bem bacana, né? Se a gente considerar aí hoje os campeões do UFC, a gente tem quase todos os... Eu acredito que a gente tem até todos os continentes, né? A gente tem aqui, se a gente fazer um levantamento rápido aqui, quem que é bom de geografia me ajuda, mas a gente tem na América do Sul aqui
a Amanda, né? Representando. Depois a gente sobe para os Estados Unidos, tem John Jones ainda. Aí, assim, o Miocic a gente pode... Tem o Miocic, né? Então, pode considerar ele americano, mas também ele é croata, que também é uma ponta da Europa ali, não é? Isso. Então a gente pode meio que, né, falar que tem um europeu, porque da Europa, teoricamente, seria só o Miocic o mais próximo, né? Tudo bem que ele representa os Estados Unidos, eu tava até dando uma olhada. O Khabib, né? Da Rússia. Oi. Tem na Khabib Europa seria ainda tem meio o Khabib, né? Mas o Khabib seria meio que Ásia, né? Boa noite, Khabib seria rapaziada. a Ásia. Da Europa, eu acredito que a Kirguiz seria a Shevchenko, né? Da Europa? É, que ela representa o Chile também, não é? Peru. É, Peru, isso. É. Aí depois a gente tem... Ó, quem entrou, Mestre Orsano. E aí, mestre, como anda as coisas? Eu tô ouvindo aí desde o começo aí, rapaz. Como é que você me fala de Europa aí agora, rapaz, e não fala do Khabib, Daguestão? Por favor, rapaz. Um dos maiores campeões aí, dominantes da categoria. Esse camarada não pode ficar de fora dessa lista aí, não, rapaz. Sim, eu ia chegar lá. Rapaziada, boa noite aí a todos aí, né? Boa noite aos convidados aí, todo mundo da mesa. Tava ansioso Aí, mestre. chegar e entrar aqui, meu amigo. Eu falei, não, eu tenho que entrar de solo aqui, mas quando eu cheguei, o debate já tava bem, né? Já tava extenso aí. Boa, eu te ia apresentar já, mestre. Eu tava esperando aqui, porque eu ia comentar até desse evento, mestre, porque nós tivemos aí, pelo menos os brasileiros, os únicos que venceram foram dois brasileiros que lutaram um contra o outro, né? Mas pra questão de brasileiro não foi tão boa lá essa conta. Mas enfim. E o que você achou da luta da Jing Liang, do Jing Liang e o Capoeira, mestre? Você gostou da performance do chinês? Na verdade, eu tava aguardando ansiosamente o Capoeira entrar novamente no Octagon, porque o Capoeira é uma das esperanças que eu tinha, né? E até o Cristiano Marcelo, não é isso? CM Systems. Isso. Falou um tempo aqui atrás conosco, né? Assim, falou de uma forma até estranha o jeito que ele conversou com a gente aqui, mas eu tava levando muita fé no Capoeira, né? Achei que ele ia figurar ali entre o top 5 rápido, mas eu fiquei meio decepcionado com o Capoeira após ele ter sentido teve um golpe ali, foi bem levantado pelo nosso colega aí, o convidado, né? O mestre chega agora, já na janelinha, né, mestre, se apresenta, não sabe nem quem tá aqui de convidado, né, que é o Laerte. Sei, rapaz, Laerte, desculpa, Laerte, foi mal. É porque cheguei já sem informação nenhuma aqui, então cheguei na doida, já cliquei aqui na chamada, falei, tô dentro. Demorou. Então, muito bem colocado. Depois que ele sentiu aquele golpe ali, ele começou a lutar no automático, né? E o Capoeira era uma das esperanças junto com o Vicente Luque. Mas hoje eu vejo que o Luque é mais lutador do que o Capoeira. Boa. E, o Gabriel, eu tava até pensando, né? O Capoeira, quando o mestre Orsano falou também do Cristiano Marcelo quando ele veio aqui, que a gente comentou, levantou alguns pontos sobre o jogo do Capoeira, como eles veem, se eles estudam adversário, ele levantou alguns pontos que também a gente sempre coloca aqui e comenta. E o Capoeira sempre foi esse cara que ele não cria uma promoção, ele é um cara daqueles que fala, eu gosto de fazer o meu trabalho lá dentro do octógono, quem que colocam pra eu encarar, eu aceito. E eu tava pensando isso hoje à tarde, e eu tava pensando muito eu tava vendo umas fotos que saiu do Darren Till, que ele tá num treino, e o Darren Till é um cara que eu fiquei fazendo uma comparação com o Capoeira também, porque o Capoeira tem um jogo muito bonito, ele tava vindo, eu acho que de 7 vitórias, se não me engano. E o Darren Till, ele além dele também estar vindo de uma sequência de vitória até então, ele sempre soube se vender muito, né? No entanto que ele teve uma derrota pro Tyron Woodley lá quando ele disputou o cinturão. Depois ele pegou o Masvidal numa outra categoria, mas já encabeçando ali um top 10, se eu não me engano. Eu não lembro se o Masvidal também era... Acho que não foi a primeira luta na categoria Masvidal, mas aí ele perdeu de novo, e com essa promoção que ele cria da imagem dele, na época o UFC também quis trabalhar esse lado de um lutador inglês, né, representando o Reino Unido, e ele ainda continuou e conseguiu numa nova categoria, ainda vai pegar o Kelvin Gastelum também, que tá ali no topo, né, e pra você ver, isso que eu tava pensando sobre isso, Gabriel, essa importância de você
se vender, ou se aparecer, ou estar entre os assuntos. A importância disso também, de você se manter no evento, mesmo que você tenha um cartel bom, é importante também, né? Porque é capaz do capoeira agora, como você viu, ele já saiu do ranking e é capaz de o pessoal meio que dar uma esquecida nele até ele ter uma próxima vitória, aí ele vai querer embalar mais sei lá quantas vitórias pra ele chegar próximo, mais 4, 5 vitórias. O que você acha disso, Gabriel? É um assunto bem complexo, né? Pelo seguinte, cada um tem seu cada um, como diria um poeta pantaneiro que eu conheço, né? Cada ser humano é único, tem sua própria personalidade. Então, com isso, é muito complicado quando esse estilo, essa maneira de se vender, né? Tendo dito isso também, o UFC encoraja todos os atletas a se venderem, a valorizarem eles mesmos, né? Como marcas próprias que vão fazer também a empresa crescer. Ou seja, o UFC quer... vamos dar um exemplo claro aqui. Henry Cejudo está lesionado, né? É campeão de 2 categorias. Ele não para de fazer o quê? Gerar conteúdo. Ele não para de falar. Até inventou um cinturão, né? Como é que é? Sem sexo, né? Sem intergênero. Intergender. Assim, né? Intergênero. Obrigado, Davi. E com isso, ou seja, ele está todos os momentos nas notícias pelo mundo afora. Então o que acontece? Quem não é visto não é lembrado, infelizmente. Eliseu Capoeira ralou durante 3 anos e meio, 3 anos, para chegar onde chegou. É um atleta duríssimo. Eu também apostava muito nele, fiquei surpreso com a derrota dele nesse final de semana. E por que eu falo isso? Porque se ele tivesse falado um pouco mais, não que ele tem que virar o Conor McGregor, porque o Conor é um unicórnio, né? O cara é único, entendeu? Sabe se vender como ninguém, né? E hoje em dia a gente pode ver também o Nate Diaz, né? O que virou com esse jeitão dele também, que não faz nem promoção, vai lá, faz o que quer, não vai na entrevista, enfim. Cada um tem seu jeito de vender. Então muitos conseguem aproveitar essa janela de oportunidades. E quem não consegue fica para trás, mesmo sendo um talento, né, na divisão, cheio de predicados. Agora, me fala uma coisa, Davi, quando que o Capoeira, quantas lutas ele vai ter que fazer agora, e vitórias, né, uma sequência, para ele conseguir voltar no top 15? Pois é. Não tem nem ideia, porque a mídia nunca falava dele. É um cara que merecia. Então agora, como o próprio Laerte comentou muito bem, é um absurdo o Neil Magny estar em 15º aqui, faz sentido nenhum, né? E a gente fica se perguntando quem é a próxima bola da vez até pro chinês que bateu o Capoeira, né? Ô Gabriel, a gente aproveitando que a gente tem aqui o Laerte, que também já faz assessoria de imprensa para lutadores, já trabalhou com o Vitae, já trabalhou com vários lutadores, até com o Glaico também, você já fez algumas coisas, né, Laerte? O Glaico esteve aqui com a gente em alguns episódios atrás. Laerte, você aí como jornalista, com essa experiência que você tem de vamos dizer assim, marketing promocional, um pouco disso também, que a assessoria também trabalha, né? O que você me diz sobre esse lado do capoeira? O que você indicaria? Como que você vê essa questão dele? Primeiramente, eu não sou daqueles que acredita que o UFC prejudica brasileiros, que não dá chances. O Borrachinha está aí como uma prova de que o UFC também promove atletas brasileiros. Por outro lado, eu acredito que depende muito do mercado. Você citou o Darren Till, que é um ótimo exemplo. O Darren Till, por ser inglês, o mercado europeu, se a gente lembrar, quando o Darren Till saltou de popularidade, veio a público, pegou o público médio, foi quando ele enfrentou o Donald Cerrone no main event na Polônia, que eles precisavam de algum atleta europeu para liderar o card. Ele pegou o Cerrone e ganhou do nome que estava lá em cima. Foi a questão da oportunidade, ele teve a chance de lutar contra alguém da parte de cima, venceu e aí surfou no hype. O Capoeira, que a gente estava citando aqui, vinha de 7 vitórias, venceu nomes que não são, podemos dizer que não são relevantes, mas são nomes de qualidade. E chegou a pedir pelo Rob Lawler, se eu não me engano, chegou a pedir pelo Stephen Thompson, não, pelo Masvidal, não foi atendido e pegou uma luta típica de alto risco, baixa recompensa, né? Você atravessar o mundo, ir lá para a China, enfrentar toda a questão de fuso horário, adaptação. Ele e o Cristiano Marcelo e o Zulu chegaram aí, se não me engano, acho que 2 semanas antes para se adaptarem. Só que se ele vence essa luta, não ia mudar absolutamente nada. Ele ia continuar na 14ª posição, ia só acrescentar uma vitória a mais no cartel. O grande público não ia comentar sobre a vitória dele. Então eu acho que é muito questão de oportunidade de como o UFC trata o atleta. O Capoeira eu conheço pessoalmente, já entrevistei ele, até falei com ele, inclusive no WhatsApp depois da luta. É um cara muito tranquilo.
não daria certo ele querer se promover fazendo provocações, fazendo um post em rede social. É o que o Sator falou, a individualidade de cada. Eu acho que nesses casos é muito questão de como o coloca, as oportunidades que o UFC dá para ele. E infelizmente ele é um desses casos que vai precisar dobrar, trabalhar dobrado, vai ter que vencer agora novamente mais uns 3, 4 oponentes para voltar a frequentar a parte de cima do ranking. Aliás, a tentar frequentar a parte de cima do ranking, né? Mesmo com 7 vitórias, ele nunca passou do 14º lugar. Exatamente. E a gente, Gabriel, então aproveitando também que o Laerte tá falando, a gente pode bater um papo em vocês dois sobre o futuro do Jing Liang. Já aproveitar, né, Gabriel? Você que faz o matchmaker da casa, a gente pode pegar a opinião do Laerte. O que você acha, Gabriel? O Jing Liang, ele tá... então ele acabou não sendo ranqueado, né? Você acha que seria o caso dele pegar mais um ranqueado, esperar mais um evento na China para ele também aparecer de novo? O que você acha, Gabriel? Olha, ele, quanto atleta, vai querer pegar, como o Laerte colocou, as melhores lutas para justamente, né, ser ranqueado o mais rápido possível. Eu acredito que esse é o caminho que ele queira. Aí, olhando o ranking, né, vou consultar o Laerte, o cara é um mestre nessa arte do matchmaker. E quem sou eu para querer, né, fazer o matchmaker hoje aqui ao vivo? Mas sem tirar o meu da reta também, teria algumas opções. O próprio, né, pro chinês seria interessante até um Vicente Luque. Não sei se é uma boa luta para ele, né? Ou pegar um Pettis, que é 12º da categoria, né? Ou um Robbie Lawler, mesmo que vem de derrota agora recente. Quer dizer, é um tiro, né, maravilhoso. Se ele ganha de algum desses atletas, ele tá ali já colocado entre os 15, né, os 15 atletas mais bem ranqueados do mundo. O que você acha, Lartó? Pô, eu assino embaixo que o Sator falou, mas aí a gente entra naquela questão novamente. Imagina um Jing Liang com o Vicente Luque, é muito bom pro chinês e um péssimo casamento pro brasileiro, porque seria muito parecido com o que foi o Capoeira. É um cara que veio de 5 vitórias, tá no ranking, vai pegar um cara de baixo dele, que está abaixo dele novamente. Porque já aconteceu na última luta, né? Ele vinha de 4 vitórias, venceu e pegou o Mike Perry, que é, um casamento terrível para muita gente na categoria, duríssimo o Mike Perry. E então, dependendo do ponto de vista, né, para o chinês seria ótimo, realmente. Agora, para o brasileiro não faria muito sentido. Seria bem parecido com esse casamento do Capoeira, inclusive. Alto risco, baixa recompensa. Mas, como eu disse, eu não acredito que o UFC vá promover o chinês agora. No sentido de um card de pay-per-view nos Estados Unidos, por exemplo. Acho complicado. No final do ano, se eu não me engano, em dezembro, vai ter um card na Coreia do Sul. Eu acho até que encerra o calendário de 2019 do UFC. Provavelmente, por ser ali na Ásia, vão colocá-lo lá. Esses cards na Ásia, é difícil você levar um nome muito relevante para lá. E o que aconteceu, geralmente é o main event, teve agora a disputa de cinturão, teve um ano passado que foi o Enganu. São cards geralmente formados por atletas locais, atletas que estão surgindo. Então, eu acho que na próxima luta vai ser mais do mesmo ali. O Jing Liang vai pegar alguém da beira do ranking ou fora do ranking. Até o Mike Perry da vida, por exemplo, seria uma ótima luta para ele. Boa. Vamos então agora para a luta principal do evento, pela categoria dos palhas feminino. Teve a defesa de cinturão da Jéssica Batistaca, que não foi muito bem uma defesa, porque ela acabou sendo derrotada pela Weili Zhang, atleta local chinesa. André G, assim como o Capoeira também, acabei indo de Batistacas, eu tava acreditando. A gente comentou aqui no último Nocautecast, né, que a gente não tinha muita informação da Weili Zhang, querendo ou não, ela teve acho que 18 ou 19 lutas naquele Kulun Fight que eu comentei, que a gente tem que dar uma buscada no Google para achar alguma coisa, porque até então eu nunca tinha ouvido falar nesse evento. A gente comentou das atletas que ela já tinha pego aqui no UFC, que já eram atletas assim, com nome, mas um momento da carreira parecido, porque elas estavam colecionando derrotas. Mas a Weili Zhang surpreendeu, a gente comentou que ela tinha um jogo plástico, né? Mas surpreendeu a todos. Venceu o Batistacas, acho que foram 42 segundos, se eu não me engano. O que você achou dessa luta, André G? O que você acha que... É complicado. A Weili Zhang teve uma luta perfeita e... Bom, eu não vou levantar pontos aqui porque a gente vai discutir, mas o que você achou, André G?
Cara, se a luta do Eliseu Capoeira e o Li Jingliang já tinha me deixado desperto, ele já tinha me deixado acordado, essa luta fez com que eu parecesse que eu tinha acabado de tomar 2 latão de Red Bull, porque eu tava super ligado depois disso, cara, não tinha como eu ficar parado. Tava na casa dos meus amigos lá e o pessoal ficava olhando pra mim, eles achavam até que eu tava passando mal, de tanto que eu ficava suando ali depois de ver aquela luta. Que foi aquilo? 42 segundos extremamente intensos, bicho. O Elisang, a gente que não tava assim, né, colocando tanto a mão no fogo, a gente não tinha realmente tanta informação, eram poucas lutas dela, ela tinha passado até com certa facilidade por seus oponentes, mas como a gente disse, né, elas não estavam assim num momento tão vitorioso, um momento tão vistoso, a gente não tinha um certo padrão quanto as meninas do topo da categoria, e no primeiro teste dela ela faz isso, cara. Poxa, isso foi incrível, foi sensacional, ela dominou esses minutos todos ali no clinch. A gente já sabia que a Jéssica tinha uma certa dificuldade defensiva, por mais que ela fosse sempre um dínamo, tivesse um grande coração, tivesse muita força, a gente sabia dessa dificuldade dela defensiva. Eu só não esperava que a Weili fosse capitalizar tão rápido e de uma maneira tão fulminante, né? Porque ela chegou ali, na primeira troca, ela colocou uma mão, pegou a Jéssica no clinch, e do clinch ela terminou com a luta ali. Ela meteu cotovelada, joelhada, meteu um cruzadão na cara da Jéssica e não tinha nada que a Brasília pudesse fazer para parar a chinesa naquele momento. Eu fiquei assim, cara, estupefato, fiquei horas do meu dia ali pensando no que tinha acontecido, porque realmente esse daí eu não esperava de maneira alguma que essa disputa de cinturão fosse terminar desse jeito. O André G, lembra que, se eu não me engano, foi pra você que eu acabei com uma última pergunta no episódio passado, que eu falei se no fundo o Dana White tava esperando que a Weili Zhang vencesse, né? E eu vi muito nas redes sociais aí o pessoal falando que foi luta vendida, a brasileira, né, com aquele papo que o Laerte até comentou aí de o UFC dificultar para brasileiro. O pessoal, eu vi muita gente falando que foi uma luta vendida porque foi uma luta rápida, né? Como tem muita luta rápida no UFC, a gente tá acostumado a Jéssica de uma outra forma, né? Muito agressiva. Mas ela não teve muito tempo, porque a Weili Zhang, tudo que ela tentou, ela conseguiu perfeitamente, né? E o que você acha sobre isso, André G? Essa questão, a gente comentou, eu perguntei pra você se o Dana White ia ficar feliz. Agora é um novo mercado aí, China já tem a campeã, o UFC vai crescer muito, e como que você enxerga a Weili Zhang agora como campeã? Cara, se para nós que somos fãs isso já é sensacional, imagina para quem é dono do evento, né? Para quem tem uma parte das ações. Você entrar num mercado aí de mais de 1 bilhão de pessoas e entrar assim com os 2 pés na porta, né? Porque além de você ter uma campeã, já uma estrela, né? Já chega sendo uma estrela, chegou destruindo a Jéssica Batistaca, ele ainda emplacou outro grande nome aí na porta do ranking dos meios médios, né? Que é o Jingliang, que já era um cara querido do público, e agora ainda mais com essa vitória em casa, já são 2 potenciais estrelas aí num mercado gigantesco, né? Boa. Eu tô com tudo aí, cara, eu tô realmente muito apreensivo. Eu quero que eles voltem com o TUF, quero que tenha a TUF China de novo, quero que chegue mais gente desse Wushu Sandai e a porra toda, porque tô extremamente empolgado em ver essa galera de lá chegando com força aí no evento já para esses próximos anos. Boa. Ô, Mestre Orsano, em várias entrevistas, né, inclusive na última luta que a Jéssica fez com a Rose, ela comentou que a Rose, ela não sentiu os golpes da Rose, né, que ela era uma menina, inclusive até leve, ela pegou a Rose com facilidade no colo para dar aquele golpe que ela nocauteou. A Jéssica sempre teve muito esse perfil aí de meio que John Lineker, ela se preocupa só em bater e o que ela recebe ela engole, né? Mas a Weili Zhang, na minha visão, ela
não necessariamente ela matou a luta com um golpe, mas foram tantos golpes bem colocados tecnicamente que eu acredito que foi isso. Você acha que a Jéssica nunca tinha levado um golpe tão forte, ou você acha que foi a perfeição técnica da Weili Zhang? O que você acredita? Não, primeiramente eu tenho que dizer que eu estou muito satisfeito com essa vitória da Zhang, da chinesa. Muito satisfeito para acabar com a pachecada, achando... A pachecada tava louca. Não, porque agora a Jéssica é imbatível, entendeu? Foi, ali para mim, foi assim uma aberração da natureza, termos uma vitória da Jéssica contra a Rose. Aquilo ali não era para ter acontecido aquilo ali. Foi um absurdo. Mas aconteceu, né, mestre? Foi um erro de percurso, aquilo ali. Tava sendo atropelada, entendeu? Então, foi assim uma fatalidade assim que não era para ter acontecido. Aconteceu, agora nós vimos verdadeiramente a realidade da Jéssica. Essa é a realidade dela. Ela não tem um primor técnico na trocação. O jogo dela é esse jogo de abafa aí pro wrestling, né? E Kedar é uma das melhores, se não for a melhor, das melhores wrestlers da categoria. E não tem um primor técnico nem batendo e nem defendendo. Então isso custou muito caro para ela agora. E acredito, conforme você me perguntou no início, eu precisava fazer primeiro essa explanação inicial para depois te responder a tua pergunta. Boa. Respondendo a tua pergunta, nós vimos uma atleta técnica que espancou uma atleta que não é tão técnica assim, nem batendo e nem defendendo. Boa, mestre. E Ô, Davi. Oi. Desculpa, sem te cortar aqui, mas eu fiquei com o Orsano falou algo que eu fiquei pensando aqui. Será que seria um caminho interessante, até jogar esse Polaert aí pra ajudar a gente nessa resposta, a Jéssica, de repente, se inspirar nesses grandes grapplers a la Khabib, entendeu? Ter um jogo de muita explosão física, de força, aquele jogo que ela fez contra a Claudinha Gladelha, enfim, não seria um caminho interessante para ela, porque ela é mais atarracada, tem dificuldade na trocação com atletas mais longas, né? Tem um pouco mais de técnica, que nem foi a primeira luta com a Joana, né? Que nem a luta com a Rose Namajunas também, ela estava levando um atraso em pé, embora, como o Orsano muito bem colocou, ela disse que não sentiu os golpes, mas quando pegou a Weili Zhang, que tem uma pancada aparentemente bem pesada, já sentiu. Ou seja, será que seria um bom caminho para ela tentar repensar essa estratégia dela e fazer um jogo mais colado num Kamaru Usman, sabe, esse jogo de wrestler abafando mesmo, com muita força, muita intensidade, para acabar com esse striker, né, agressivo com explosão? Você acha, Laerte? Primeiro, eu queria falar aqui que pro Sater não ficar mentindo pro público falando que eu entendo alguma coisa, porque eu vou falar minhas besteiras aqui e depois vai pegar mal pra mim, viu? Você vai cobrar. Segura a pressão, Laerte, segura a pressão. Vai criar expectativa na hora que veio falando aqui. Não, tô brincando. Eu concordo 100% com ele. Inclusive, uma das melhores atuações da Jéssica, se a gente puxar na memória, foi contra a Claudinha Gadelha, né? Que ela usou muito o jogo de quedas, ficou batendo por cima do ground and pound, porque ela é uma força assim da natureza, né? Aquele estilo Volkanovski no peso pena, uma força natural, né? O estilo Alex Cowboy, por exemplo, que não é uma pessoa muito musculosa e mesmo assim tem uma força que destoa bastante do restante da categoria. Então eu acho que de fato, se ela conseguisse usar mais esse jogo de quedas dela, impor a força física, o ímpeto que ela tem, e usar essa trocação, obviamente, também como complemento do seu jogo, eu acho que ela poderia ter mais sucesso, embora mesmo usando bastante trocação, ela teve sucesso, né? A gente não pode agora, só porque ela perdeu o cinturão, falar que tá tudo errado e recomeçar do zero. Talvez um intercâmbio fosse bem proveitoso, algo que não acredito que vai acontecer até pela mentalidade do treinador dela, mas tá no caminho certo. Acho um pouco que o timing para ela é péssimo, porque tem a Tatiana Soares, tem a Joana, que é um jogo horrível, um casamento horrível para ela. Eu acho que ela vai ter que esperar algumas lutas, algumas rodadas para ter uma nova chance pelo cinturão. Mas eu concordo com o Sater, eu acho que seria bem positivo para ela dar uma repensada no gameplay. E rapaziada, Laerte e Gabriel, já aproveitando vocês aqui, o que a gente pode imaginar de futuro aí pra Weili Zhang? Porque essa categoria tá muito bacana, né? Tá muito legal, tem muito nome bom.
Se você pegar pelo menos até o número 7 da categoria ali, tem nome grande, né? Meninas tecnicamente boas. O que você... puxar primeiro pro Sato e depois você puxa com o Laerte. Ô, Gabriel, o que você acha do futuro aí pra Elizang? Você acha que vai rolar uma Tatiana Soares? Todo mundo tá falando. Como que você vê essa primeira defesa dela nessa categoria dos palhas? Olha, tendo em vista o que o Dana White falou após o evento, né, que ele recebeu já ligações de agentes de Los Angeles se interessando pela chinesa, ou seja, ela tem tudo para explodir. Ela é uma lutadora muito dura, né? Até que eu lembro que eu comentei dela, eu e o Davi, num programa que a gente falou quando ela bateu a Tisha Torres. A gente falou da capacidade que ela tinha de realmente ser uma top da categoria. E já era uma realidade, né? Com aquele cartel que ela já tinha. Sem dúvida, a Tatiana Soares é o primeiro nome que vem na minha cabeça, por tudo que ela já fez, né? Pela qualidade que ela tem como atleta. Ela tá com uma lesão, então de repente é uma questão de time, se ela se curar a tempo, né? Do UFC querer casar a próxima luta da Weili Zhang. Com certeza vai ser essa luta, acredito, né? Porque a Rose tá fora, precisa de um tempo a mais, e seguindo o ranking, a Nina Sarov também, né, muito provavelmente não vai pegar essa luta agora. Se não for essa situação, acho que o Laerte concorda comigo que pode ser que seja uma luta que a chinesa pegue a vencedora de Joanna Jedrzejczyk e Michelle Waterson. Quem ganhar essa luta também tem uma chance. Mas eu acho que vai ser a Soares, viu, gente? O que você acha, Laerte? Boa. Eu sigo o relator. Eu concordo contigo, acho que depende muito da gravidade da lesão da Tatiana, né? Na vitória dela contra a Nina, ela teve uma lesão no pescoço, se eu não estiver enganado. Mas se a lesão, eu sinceramente não acompanhei como é que tá a recuperação dela. Se ela estiver apta para lutar ainda esse ano, acredito que ela vence, até porque a luta da Joanna e da Michelle é só em outubro, né? Se não me engano, é dia 12 de outubro. Então eu acho que o timing é bom para a americana, é uma atleta invicta, ela tá com 8-0 o cartel, é campeã do TUF, é um produto bem bacana para os americanos, e eu acredito, inclusive a colocaria como favorita numa eventual disputa de cinturão. Sobre a Zhang, eu preciso admitir que eu subestimei ela, até na vitória contra a Tisha Torres, eu acreditei que era mais a decadência da americana do que a ascendência da chinesa. Exato. E de fato ela mostrou que é uma realidade e calou a boca de muito crítico como eu. Então eu acho que é um nome bacana a ser explorado, e o futuro dela aí só tem luta boa, igual o Davi citou, top 5, top 6 ali, do 7 para cima da Michelle Waterson, tem uma galera bem qualificada na parte de cima do peso palha feminino. Ô Laerte, e teve gente que, ou melhor, Dana White comentou, né, antes dessa luta acontecer, que teve atletas que recusaram lutar contra a chinesa. Né? Uma delas foi a Joanna, né? Até a Jéssica Batistaca brincou isso numa entrevista no passado, tal, sobre essa questão. Agora não tem jeito, né? Vai ter que encarar a chinesa. Agora ela virou o potinho de ouro de todo mundo, né? O pessoal tava fugindo dela, agora não tem escolha. A Joanna, para falar a verdade, é um casamento bem curioso, né? Porque ela que conhecida pelo jogo em pé dela, muito, muito técnico, né? Seria um embate bem bacana com a Zhang, que além de uma técnica pega mais pesado do que a polonesa. Então, e aliás, um nome que não agora, mas eu digo a médio prazo, talvez para 2021, final de 2020, que a gente tem que ficar de olho, porque é um nome bem bacana, a Marina Rodrigues, né? A brasileira que está chegando, venceu a Torres na última rodada. É uma menina, tá invicta também, acho que chegou empatando com a Randa Marques, depois venceu a Aguilar, agora venceu a Torres. E antes a gente destrinchou bem esse evento aí do Weili Zhang Batistaca, Jin Liang Capoeira, e antes da gente entrar no próximo evento, né, do evento da semana que vem, André G, queria comentar um pouco com você que esteve lá em loco, lá no Brave 25, que teve também uma disputa de cinturão bem interessante entre o Luan Miao e o Clayton Predador, pela categoria dos leves, e também teve um desfecho bem interessante, né, André? Traça um pouquinho de um panorama do que você achou do evento, como que foi lá cobrir e acompanhar, e da sua visão do Brave. E também para quem quiser, o Brave ele tá disponível também no Combat Play ainda para quem tem, e também tem nas plataformas do Brave, se não me engano você consegue instalar o aplicativo e acompanhar o evento que aconteceu. André, como que foi para você esse evento do Brave? Cara, foi um evento sensacional, muito bem organizado. O Brave a gente logo vê que é um evento de alto nível.
A organização do evento estava sensacional. Os telões estavam bem posicionados, grandes, estava para todo mundo ver muito bem os combates, né? Essa escolha deles pela arena lá do Minas Tênis Clube foi sensacional, porque as arquibancadas ficam bem postadas, dava para quem está nas arquibancadas, ficava numa posição privilegiada ali para assistir os combates, então estava tudo muito, muito legal mesmo. Além do mais, o principal, né, cara, que as lutas foram muito bem casadas, tivemos quase todas elas terminando aí por finalização ou nocaute. Poucas lutas foram a decisão. Alguma das lutas que foi para decisão, que foi ali no peso mosca do Marcel Adur contra o Marlon Derry, que é uma luta que eu recomendo para qualquer fã de MMA assistir. Foi uma luta muito, muito legal. O Marcel Adur é um camarada que já está aí na luta há um bom tempo, é um cara realmente de alto nível, que merece estar em um grande evento, e ele fez uma luta sensacional contra o Marlon Derry, que sobreviveu 3 rounds ali. Eu não sei nem como, porque o Marcel bateu bastante nesse camarada que aguentou o castigo ali como poucos. Cara, quando chegou ali a organização pro main event, né, das lutas principais, a gente percebe ali uma mudança no ritmo ali das lutas, né? Elas vão ficando um pouco mais cadenciadas, mas dava para ver o investimento alto do Brave nos vídeos, né, em toda a promoção do evento e dos seus lutadores. Os vídeos promocionais deles estavam sensacionais, cara, para todas as lutas ali do card principal, né, desde o Bruno Assis, do Daniel Souza, até a luta ali por cinturão do Luan Miau e Clayton Predador. Eles fizeram algumas promos, fizeram vídeos com entrevistas dos lutadores, eles falando um pouco das suas carreiras, né, um pouco das passagens deles anteriores ali pelo Brave, para quem já tinha luta, é claro, né, mostrando um pouco do que eles já tinham feito no evento, entrevistas com os campeões, com os desafiantes. Porra, cara, tava muito bem feito, tudo muito legal, coisa de realmente primeiro nível. Toda a galera que estava lá assistindo ficou ali até o final, o pessoal estava super empolgado, a arena estava todo mundo muito animado, todo mundo fazendo bastante barulho para todas as lutas, e assim, realmente foi um evento de primeiro nível. Uma outra luta aí que eu deixo aí, a recomendação para todo mundo assistir, foi ali outra no peso galo, né, que foi o Felipe Efraim e o Matheus Nicolau. Matheus ex-UFC, fez uma luta muito bacana, cara. Lutão mesmo. Ô André G, você tá de brincadeira, né, cara? Você tá de brincadeira. Primeiro você vem dizer pra mim que uma luta no peso mosca é qualquer fã de MMA, daqui a pouco a luta é peso galo, assim não tem condições não, meu amigo. Assim não tem cabimento não, pô. Entendeu? Ninguém quer ficar assistindo, eu já falei, vou repetir, ninguém quer assistir 2 bonequinhos da Polytronic só movimentando, correndo pro lado e pro outro, batendo e não acontecendo nada, rapaz. Pelo amor de Deus. Boa, mestre. Que isso, Marcelo. Ô André, você acha que... Porque essa luta, eu ia até comentar, se eu não me engano, foi... Eu não sei se eles ganham... Eles estão com uma votação, se eu não me engano, no site do Brave pra definir a luta da noite, alguma coisa assim. Mas fora isso, André, você viu alguém, assim, no card como um todo, assim? Porque teve a disputa de cinturão, que acabou sendo uma luta rápida, né, no primeiro round. Mas fora isso, teve o Matheus Nicolau, como você falou, e o Efraim. Você viu algum nome que você fala, cara, esse cara aí, ele tá bem preparado, assim, você acha que pode ser que... Tudo bem que, como a gente comentou e a gente conversou com o Lan Miao na outra entrevista que a gente fez com ele comentou que o diferencial do Brave é o cuidado com o atleta, né? Então, quando a gente imagina que um evento cuida bem do atleta, dificilmente o atleta quer sair de lá e ele vai querer se manter. Mas você viu algum lutador que você fala, pô, esse cara podia estar no UFC, que seria bacana, fora a luta principal e a co-principal, que são 4 lutadores que a gente já conhece aí de elite. Você viu algum nome como um destaque? Cara, como assim, nível para o UFC é mais difícil, até mesmo pro Luan Santiago, pro Clayton Predador, eu acredito que eles precisam de um pouco mais de maturação, né, de experiência mesmo para poder chegar lá. Mas tem caras que estão ali que
que lutaram e mostraram um trabalho muito bom e que eu acredito que com o tempo eles vão estar assim nos grandes eventos do mundo, seja no UFC, Bellator ou então lá na Ásia no One. O próprio Marcel Adur é um lutador que eu achei assim que fez uma luta muito boa, mostrou que estava muito bem preparado. Um outro é o Daniel Souza. O Daniel ele ia fazer uma luta inclusive pro Dana White Contender Series no ano passado, e o cara que ele acabou lutando, né, nessa sexta passada, que era o Bruno Assis, foi quem lutou no lugar dele. Ele saiu do card, o Bruno Assis entrou no Contender Series e nessa sexta eles lutaram. O Daniel Souza acabou levando a melhor. Ele mostrou também que é um lutador que está bem preparado, que pode chegar assim, em grandes eventos. Agora, dos outros lutadores, tem um nome que eu gostaria de destacar, que eu acho que é um cara que talvez daqui 3 ou 4 anos a gente vai ouvir falar bem dele, que é o Nkosi Ndembele. É um cara que é lá da África do Sul, estava fazendo só a sua segunda luta pela profissional. Ele acabou perdendo para o Caio Gregório, com um jogo de chão muito forte, né, faixa preta de jiu-jitsu, né, de nível de competição. E o Ndembele ele acabou dando muito trabalho para o Gregório, dominou a luta em pé, conseguiu se defender das investidas dele aí no chão. Eu acredito que dentro de 3 ou 4 anos a gente vai ver esse cara despontando realmente como, quem sabe, aí um grande lutador da África do Sul aí num evento de ponta, cara. Boa. E a gente já tá combinando aqui, né, André G? A gente vai tentar trazer o Cleiton Predador aqui pra conversar com a gente no Coutcast. Né? Pois é, cara. E esse mês ainda o Cleiton faz uma participação com a gente. Ele que fez uma luta sensacional. Tava todo mundo aí na expectativa, né? Acho que o Luan Miau era um favorito com grande margem, né? E o Cleiton foi lá e conseguiu mostrar o seu trabalho de maneira brilhante. Rapidinho ele conseguiu uma finalização, uma outra luta que vale a pena a galera prestar atenção, né? O Miau é um grande lutador, sempre vale a pena ficar ligado nas lutas dele, e nessa o Predador mostrou que realmente ele não está de brincadeira e chegou na 3ª vitória, e as 3 vitórias aí ou por finalização ou nocaute dentro do Brave. Então, camarada, eu acredito que dentro de 1 ou 2 lutas, quem sabe ele já consegue aí até um contrato com outro grande evento fora aí desse evento do Oriente Médio, né? Quem sabe até mesmo um Bellator ou UFC. Boa. Davi. Oi. Só completando o que o André estava falando sobre o Adur, o Marcel Adur é realmente um nome, se eu pudesse arriscar, eu acho que esse cara vai estar no UFC em menos de um ano, 2000, mais ou menos, ele vai estar no plantão do UFC, se de fato a categoria mosca não morrer, né? Se eles não extinguirem. A princípio, ao que tudo indica, eles começaram a recontratar alguns lutadores, né? O Brandon Moreno, por exemplo, aquele mexicano, trouxeram ele de volta para a categoria. E o Adur é um rapaz assim, muito talentoso. Ele era da Sam System, né? E ele acabou saindo da Sam System. Se não me engano, ele está na Pai Brasil. Se alguém souber e puder me corrigir se eu estiver enganado, ali em Curitiba. E é um rapaz, assim, tem um Muay Thai belíssimo, assim, de assistir. Igual o André falou, não, a gente não sabe como que o Marlon não foi nocauteado, é algo inexplicável, eu diria. E o Adur é até um nome bacana para trazer no podcast, que é um nome é um rapaz bem carismático, bom de papo, rende boas entrevistas. É um nome a ficar de olho. Boa. Segundo o Sherdog aqui é Thai Brasil mesmo, mas o Sherdog anda também comendo dando umas comidas de bola aí. A gente até uma indicação para quem quiser também conferir a entrevista que eu participei com o Borrachinha lá no canal do Zé Augusto, do nosso amigo do canal Nocaute. A gente jogou também aqui, é um dos episódios disponíveis aqui no Nocautecast. Se você procurar na playlist ali do nosso, eu fiz uma versão reduzida com algumas perguntas que eu fiz, mas foi quase 2 horas de entrevista. O Borrachinha também falou que não entende que aquela academia no Sherdog colocaram pra ele lá. Mas enfim, o Marcel Adur, o Laerte, tá assim como o Thai Brasil no Sherdog. Ele luta pela Thai Brasil mesmo, pode confirmar a informação. Boa.
UFC 242, Khabib versus Poirier. Vai rolar agora dia 7. Vai ser na The Arena, em Dubai, Emirados Árabes. E Gabriel Sater, você que é músico aí dos palcos da vida, eu coloquei essa introdução aqui rolando um Red Hot Chili Peppers. Invejosos vão falar que é porque eu fui alguns anos cover do Red Hot, eu tenho tatuagem dos caras, que eu sou fã, mas você sabe, né, que os caras vão abrir o evento lá em Dubai, no UFC 242, eles vão fazer um show durante o evento, não sei se vai ser antes ou depois, enfim, mas os caras já apareceram na mídia aí, com a Shevchenko, levaram ela pra fazer o ensaio. Gostou dessa notícia, Gabriel? Vai ter Red Hot lá? O que você achou? Eu gostei muito, Davi. Eu acho que o UFC tinha que abrir um pouco, né, tirar o escorpião do bolso e contratar mais shows para os eventos, entendeu? Eu, como músico, eu lembro aquele evento que teve o Conor McGregor contra o Chad Mendes, que levaram um cantor de country pro Chad Mendes. Se não me engano foi a Sinéad O'Connor, né, cantando uma trilha pro Conor McGregor. Ou seja, o evento fica maior ainda, né? Um evento como esse tem que ter um show, né, com uma banda tão já consagrada no meio do rock and roll aí, como é o Red Hot Chili Peppers, né, que já foi para diversos estilos musicais aí. Boa, Gabriel. Ô, Gabriel, eu sei que eu coloquei Red Hot aqui, eu já vou capaz de até levar uma notificação lá do YouTube, mas enfim, vale a pena. E, Gabriel, se você fosse para um evento do UFC, qual música que você tocaria lá, uma ou oferecesse para algum, porque tem o Alex Cowboy também, daqui do Brasil, tem muitos lutadores que costumam também colocar ou música também folk americana. Qual som que você colocaria e quem que você imaginaria um lutador entrando no UFC com uma música sua? Olha, sonhei muitos anos em ver o Minotauro entrando com a música minha chamada Turuninho. Tinha tudo a ver com o Minotauro, né? Sonhei com isso aí, né, no meu sonho sagrado, assim, na minha intimidade, mas infelizmente não concretizou. Bola pra frente. Quem sabe eu não consigo fazer uma trilha pra algum atleta algum dia, né? Boa. E pra falar desse evento, eu vou já pular esse card preliminar, mas só antes de qualquer coisa, eu vou comentar alguns nomes bacanas que tem nesse evento. Vai ter Zach Cummings na categoria dos meio médio, vai ter bacana. Vai ter Nordine Taleb, mais conhecido como segurança do Neymar também, na categoria meio médio, vai estar no card. André gosta, né, André? Vai ter o Bilal Mohamed, também meio médio. Vai ter a própria Jojo Calderwood, que é número 5 dos Moscas, que vai pegar a Andrea Lee, que tá vindo fazendo um barulho bacana. Eu gosto muito das lutas da Andrea Lee, que é número 6 da categoria, também pela Mosca, ela vai lutar com a Jojo Calderwood. E vamos direto já pro principal, que também eu separei algumas aqui que eu só vou comentar, que vai ter o brasileiro Diego Ferreira, que vai pegar o Mairbek Tasimov. Eita, cada nome também. Taisumov, na categoria dos leves. E vai ter também Curtis Blades, pesadão, número 4 da categoria dos pesados. Vai pegar o Shamil Abdurakimov, que é nono, né, da categoria. E vai também o Islam Makhachev, que é 15º, e que vai encarar o brasileiro, meu xará, Davi Ramos, pela categoria dos leves. Vai ser uma luta bacana também, hein? Isso aí não sei não. O Davi Ramos, se passar, vai estar numa vitrine bacana. E pra discutir aqui, alguém quer fazer algum comentário sobre alguma dessas lutas? Tem alguma luta que não tá muito empolgado, ou que tá? Se me permitem, eu queria dar destaque para essa primeira luta que abre o card principal entre o Taisumov e o Carlos Diego Ferreira. O Taisumov, se eu não me engano, vem numa série de 6 vitórias no UFC. Ele só não foi alçado a voos maiores porque ele tem um problema em entrar nos Estados Unidos. Ele não consegue ter o visto dele liberado, tanto que todas as lutas dele foi na Europa ou foi em eventos menores fora dos Estados Unidos. É um cara bem talentoso, tem um jogo de chão bom, é bom em pé, nocauteou o Felipe Silva, por exemplo, que é um ótimo striker, e é um jogo difícil pro Carlos Diego Ferreira, que também vem numa crescente, né? Venceu o Khabilov na última luta. É uma lutinha bem, bem bacana pra gente ficar de olho. Vamos lá então agora pra luta co-principal do evento pela categoria dos leves. Uma que vai ser o repeteco aí de uma luta que já aconteceu. Repeteco no casamento, né? No resultado pode ser que seja diferente. Mas já rolou. Edson Barbosa, que é o 7º da categoria, vai encarar Paul Felder, que é atual número 10. E essa luta... Vocês têm
André G, você tem notado, né, que o Mestre Orsano, ele aparece nos episódios do Nocautecast quando interessa a ele, né? Então eu sei que tem um queridão dele aqui, que ele é fã, que é o Edson Barbosa, que vai encarar o Paul Felder. Mestre Orsano, seja sincero, fala pra gente aí, você veio por causa do Edson Barbosa, né? Seu striker predileto? É brincadeira, né, meu? Hoje vocês tiraram pra tirar cada brincadeira comigo. Como assim, mestre? Pelo amor de Deus, rapaz, Edson Barbosa é um dos strikers mais frouxos que temos dentro do MMA, entendeu? É um cara que não tem um game plan B. O negócio dele, se o lutador não conseguir ficar na distância que ele acha que é aquela média para longa, se ele não conseguir fazer o seu jogo de chute, ele tem um trabalho de mãos até ruim. Então, Edson Barbosa é um dos strikes mais assim, lamentáveis de assistir. Dureza, onde tem Edson Barbosa, Steve Thompson e outros strikers frouxos aí é para você morrer do coração para assistir uma luta dessa, passar muita raiva. Então, essa luta eu assisti a primeira, né? Até achei que o Felder fosse surpreender. Se o Felder fizer o mesmo jogo da primeira luta entre eles, o resultado não vai ser diferente, não. Vai ser Barbosa na decisão. Mas acredito que o Felder, assistindo as outras lutas, vendo que o Edson Barbosa não sabe golpear andando para trás, não sabe sentir a pressão, não sabe trabalhar sendo pressionado, acredito que se ele fizer esse trabalho, ele vai sair vitorioso dessa vez. E torço por isso. Ô mestre, deixa eu só te perguntar uma coisa sobre essa lista aí dos strikers que são frouxos e tudo mais. O Ngannou já entrou nessa lista? Não, Ngannou não. Ngannou é um striker perigosíssimo. Ele não é frouxo, não. Inclusive Ngannou, ele agora tá mais num contra-golpeador, porque ele sabe que se desferir 2, 3 socos no vazio, o tanque de oxigênio dele vai para as cucuia. Boa. Ô Gabriel Sater, nessa luta aí, o que eu imagino? Se você é de eu imagino que meia lua chute é Edson Barbosa, meia lua soco é o Paul Felder, né? Cada um dando seu giratório. Isso é pra quem gostava de Street Fighter, né? Porque vai ser... E o que você acha que vai ser um repeteco? Eu acho que o Edson Barbosa, ele evoluiu bastante, mas o Paul Felder também, ele tá vindo numa sequência boa aí, ele teve uma última derrota pro Mike Perry, mas eu acho que ele também deu uma melhorada, porque o Paul Felder era eu brinquei disso de meia lua chute, meia lua soco, porque o Edson Barbosa tem aqueles giratórios dele que em todo highlight tem uns 2 ou 3. E o Paul Felder era um cara que se limitava, ele dava muito aqueles giratórios com o cotovelo ou com o braço, né? Mas ambos os lutadores deram uma evoluída, né? Eu não acredito tanto que essa luta vai ser um repeteco da luta que já aconteceu. O que você acha? É o momento pro Felder vir com tudo e tirar essa revanche, né, pro lado dele, né? Porque o que acontece? A evolução é comprovada, né, numericamente falando. Venceu ou não venceu? Se ele não venceu, todo o trabalho que ele fez não teve um resultado positivo. Então ele não consegue sair daquele, né, daquela mesmice mesmo de uma derrota que ele teve no passado, né? Tendo dito isso, eu acredito que ele vem para fazer uma luta muito mais estratégica, mais agressiva, que ele tem pegada, ele tem condições de bater o Edson, sim, entendeu? Claro que o brasileiro vem evoluindo, tá numa nova academia, respirando novos ares, e assim, é aquele que a gente conversou no passado aqui do programa, né, no começo do programa, perdão, falando sobre a questão de aceitar uma luta. Essa luta só tem benefício pro Felder, que se o brasileiro bate o Felder, ele não fez mais que obrigação, já venceu no passado, já conhece o caminho das pedras, sabe como bater o americano, né, com descendência irlandesa. Resumindo, né, é uma luta boa pro Felder, porque se o Felder ganhar, ele consegue empatar e pedir uma nega no futuro. Já pro brasileiro, ele não fez mais que obrigação, porque já vendeu no passado, tá mais bem posicionado no ranking, ou seja, é aquela luta que é pro Edson se manter ativo, né, pagar as contas, mas de certa forma não soma muito pra ele, não. Não vai andar na categoria nem no ranking, né? Boa. Ô Laerte, já pro caso do Edson Barbosa, o brasileiro, perder vai engrossar o caldo, né? Porque ele tá vindo numa sequência aí de 3 derrotas, as últimas 4 lutas ele tem 3 derrotas, perdeu pro Khabib, o campeão, não é demérito nenhum, perdeu pro Kevin Lee, também que é um lutador muito bom,
depois ganhou do Dan Hooker e a última derrota dele foi pro Justin Gaethje também. Tudo bem que são nomes ali, cara, no currículo bem altos, mas se ele colecionar mais uma derrota e ainda sendo Paul Felder, ele vai cair muito no crédito de todo mundo, né? Eu acredito que a questão do Edson também, igual você citou, não é demérito nenhum perder pro Justin Gaethje, Kevin Lee e Khabib. A questão é que como foram as derrotas, sequer foi competitiva as lutas, né? Verdade. O Khabib e o Kevin Lee arremessaram o Edson de um lado para o outro durante o Khabib foi luta de 3 rounds, o Kevin Lee foi o main event, foram 5 rounds, e arremessaram ele de um lado para o outro no octógono. O Justin Gaethje não tomou conhecimento em pé, embora fosse um casamento realmente ruim, porque o Edson nunca soube lidar com quem o pressionasse, até contra o Beneil Dariush, por exemplo, que teve em Fortaleza, que ele nocauteou com uma joelhada cinematográfica, ele vinha perdendo a luta em pé, porque o Beneil Dariush estava o pressionando, cortando os espaços. Então eu acho que é uma luta que vai dizer muito sobre até o estado mental do Edson Barbosa atualmente, que é um adversário, o Paul Felder é o 10º do ranking, o Edson é o 7º, então é como o Sutter falou, não vai alçar voos maiores, não vai voltar próximo, não vai o colocar próximo do top 5, mas eu acho que psicologicamente é uma luta interessante para ver como que o Edson vai se portar. Eu acho que ele é favorito, o Felder não tem nada a oferecer para ele no chão como grappler, então, e em pé ele é mais técnico. O Felder é um cara que bate pesado, mas não tem tantas combinações, não impõe um ritmo tão forte de pressão. Eu acredito que o jogo do Edson, o casamento do estilo é bom pro Edson nessa rodada. Boa, rapaziada. Então, indo direto agora para a luta principal do evento, pela categoria dos leves. Cinturão em jogo, cinturão que até então tava com o Khabib, né? Tá com o Khabib, mas a gente também tem um cinturão interino aí, onde vai rolar essa unificação. Khabib Nurmagomedov, campeão, vai encarar o Dustin Poirier, que também tem o cinturão, como eu falei, interino ali. André G, lutaça aí pela frente. Khabib é o nome que a gente conhece, pegando Dustin Poirier também, que tá vindo numa sequência muito boa. Como que você enxerga esse casamento, o André? Por mais que seja assim, Dustin Poirier é um lutador ótimo, empolgante, a gente vai adorar ver essa luta, mas também tem vários nomes que a gente já queria ter visto, Khabib contra o Tony Ferguson. Como que você encara esse casamento aí, André? Pois essa é uma das lutas mais empolgantes que essa categoria tem aí para nos oferecer, né, cara? O Dustin Poirier, depois que ele subiu do peso leve, ele mostrou que ele realmente conseguiu atingir todo aquele potencial que a gente imaginava que ele conseguiria quando ele entrou no UFC. E agora ele está aí no grande momento da sua vida, né? Tá com o cinturão, mesmo que interino, ali na cintura, e vai, quem sabe, poder se transformar aí num dos lutadores de maior sucesso na história do peso leve, se ele conseguir bater o Khabib, né, cara? Hoje em dia o Khabib é o cara a ser batido, é o lutador número 1 pound for pound do UFC, é o lutador mais duro, aquele que a gente mais vê conquistar, né, uma dominância sobre seus adversários, ter um jogo de grappling muito chato, muito complicado de ser tanto defendido como se passar por ele, e eu acho que é aí que o Dustin Poirier é justamente um dos caras que tem tudo para poder fazer esse trabalho aí, fazer o Khabib trabalhar um pouco mais, né? Ele vai conseguir, com certeza, defender alguma das quedas dele, conseguir se manter em pé por um tempo maior do que os oponentes anteriores. Eu acredito que ele vai conseguir também trazer o Khabib para trocar em pé e sem ter assim tanto medo de ser quedado, ele vai conseguir soltar seu jogo um pouco mais, então eu acho que ele vai levar mais perigo para o campeão, além de que ele é um cara que a gente já sabe que tem muito coração, é um cara que é muito técnico no chão também, ele consegue sair de posições complicadas, né? Ele é um lutador já bem testado, é um lutador experimentado, que mostrou ao longo da sua carreira uma grande qualidade,
seja em pé, no chão, onde for, ele consegue se virar. Vem de uma vitória muito grande sobre o campeão da categoria de baixo, Holloway. Segunda vitória que ele tem sobre o Holloway, né? Já passou aí por Justin Gaethje, Ed Álvares, muita gente boa. Então acho que vai ser realmente a grande luta da categoria, uma das grandes lutas do ano. E espero muito que na próxima rodada aí, quem quer que seja o vencedor, lute logo contra o Tony Ferguson, que eu quero ver. É o único outro lutador que eu gostaria de ver aí na disputa por esse cinturão, porque são realmente os 3 grandes lutadores da categoria hoje, 3 caras super empolgantes, e eu quero logo que eles degladiem todos eles entre si, a gente possa só ver o banho de sangue sentadinho na cadeira, tomando uma Coca-Cola bem gelada e comendo pipoca. Boa. Ô Mestre Orsan. Adorei, André, muito bom. Mestre Orsan, eu quero saber de você. Como você é um cara que não é muito simpatizante do grappling, e a gente tá falando de um Khabib Nurmagomedov, vamos fazer uma brincadeira, um exercício aí. Se você fosse prever uma vitória do Poirier sobre o Nurmagomedov, como é que você acredita que seria uma vitória em cima do Khabib? Uma vitória do Poirier sobre o Khabib? Isso, faz de conta que o Poirier venceu o Khabib. Como que você acha que o Poirier consegue vencer o Khabib? Eu não consigo imaginar um trem desse, não. Não passa nem pela minha imaginação um negócio desse. Até pra gente inventar é difícil, né, mestre? Não tem como, você não imagina, entendeu? Um cenário desse. Eu acho que na pior das hipóteses, assim, se acontecer assim se o cometa Halley passar aqui próximo à minha residência e cair ali de alguns metros, eu acredito que seja num primeiro round, onde está o punch está no 100%, de repente o Khabib ser acertado, né, na ponta da pera, e o Poirier conseguir ali finalizar. É a única forma que eu consigo ver. Mas falando sobre a luta, o striking do Khabib, muitas pessoas menosprezam, falam o que não sabem, né, do striking do Khabib. O Khabib dessa categoria é o lutador que menos sofre golpes. Se você pegar, ele é o que menos sofre golpes. Defensivamente ele é muito bom. Ele é muito bom, né? E fora que o seu jogo de volume ali, você já sabe. Eu nunca esqueci, são 2 lutas ícones do Khabib, 3 na verdade. Ele pegou o RDA, atropelou o RDA no chão, e RDA é uma faixa preta, né? E era o que vinha ali numa crescente muito grande naquela categoria. Mas foi atropelado pelo Khabib. Depois, quando uma luta contra o Michael Johnson, cara, a cara do Michael Johnson é impagável, a cara de desespero do Michael Johnson, e todo mundo fala, não, o Michael Johnson é muito difícil ser quedado. Khabib atropelou ele, né? E, aliás, tem 4 lutas. A terceira vai ser a luta contra o Edson Barbosa. Meu Deus, que agonia, que agonia foi ver o Edson Barbosa ali sendo moído ali, né, sem conseguir fazer nada. E a luta contra o Conor, né, a mais recente foi essa do Conor aí, foi humilhante essa luta. Então são lutas que você não consegue, as pessoas não conseguem se livrar do grappler do Khabib, né. Então, para ir contra aí o que a galera o Khabib tem muito hate aí, né? Tem muito, os caras tão doidos para ver o Khabib perder, mas eu acredito que não vai ser na mão do Poirier, não. Eu também acho difícil. Ô Gabriel. Completando. Manda desculpa Alex. interromper, só completar isso que o Mestre estava falando da luta dele contra o Johnson. Um episódio engraçado uma semana após a luta dele contra o Johnson, teve o UFC no Brasil. E o Michael Johnson veio acompanhar o Kamaru Usman, que na época enfrentou o Warlley Alves. E aí eu tive a oportunidade de conversar com o Johnson em off no hotel, a gente estava no saguão ali, eu estava esperando alguns lutadores, encontrei ele. E ele falou assim que nunca tinha sentido uma força assim do adversário. Ele falou que parecia, com essas palavras, o Khabib estava possuído. Ele falou assim, nada que eu fizesse ali eu ia conseguir virar o jogo ou impor o meu jogo, alguma coisa. Ele disse que foi algo surreal para ele. E tem até aquelas imagens que solta o Khabib batendo nele e falando ao mesmo tempo, né? Você tem que desistir,
o cinturão vai ser meu, ou algo do tipo, não me lembro agora o que ele falou, mas é realmente bizarro, é assustador o que esse russo faz. Assim, foi engraçado. O Michael a cara Johnson... do Johnson, gente, a cara dele foi engraçado demais. Vocês verem, ele arregala o olho, vocês não verem, não lembram disso, não? Sim, sim. Desespero, né? Uma sensação de desespero. Isso aí. E o mestre, o Michael Johnson, eu achei que ainda que os primeiros minutos ali, segundos de luta, ele porque o Michael Johnson tem um boxe muito técnico, né? Muito bom, muito alinhado. Ele ainda mostrou um caminho ali, mas assim, é que a pressão do Khabib é tão forte que não dá margem pra nada. E o Gabriel... Você fala que acertou, né? Que acertou ele, isso, né? Eu vi isso. Os primeiros acertou. minutos ali, ele conseguiu acertar umas mãos, encontrou uns espaços, sabe? Porque eu acho que o Michael Johnson muito bom também de boxe. Ele tem uma trocação muito boa, muito técnica, né? Mas é pressão demais, né, mestre? Inclusive já nocauteou o Dustin Poirier, né? Recente. Exato. Ô Gabriel Sater, pensando nisso aí, né? A gente brincou aí do mestre tentar levantar uma possibilidade. Imagina a cabeça do Poirier, né? Se eu fosse um lutador casado com um Khabib, eu gostaria que fosse uma coisa em cima da hora. Tipo, um cara se lesionou, entra lá você. Porque você ficar numa semana da luta, todo mundo levantando o nome do cara, falando isso, aquilo. Eu vi alguns embeds que tem, né, que o UFC faz aquelas edições, né, que mostra em off dos lutadores, não sei o que. O Poirier, ele fala que ele vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas deve ser muito difícil você estar numa situação do Poirier, né, Gabriel? Você vai encarar um cara com todo esse nome e todo, vamos dizer, hype no bom sentido, porque hype a gente encara como uma forma pejorativa que você tá querendo falar que o lutador é mais do que ele realmente é. Mas o hype que eu digo, assim, de tudo que é falado do Khabib, imagina você tá na situação do Poirier, Gabriel. Extremamente complicada a vida dele. Porque a gente tem que pensar também, o Poirier está no melhor momento que ele poderia pegar essa luta contra o Khabib. Não é verdade? Uhum. Porque ele veio de uma sequência avassaladora, bateu o Ed Alvarez, né? Aliás, tinha batido a minha até na primeira luta entre os dois, que deu no contest, né? Ele vinha batendo também o Alvarez ali, que deu o jeito de fugir daquela luta, né? Sim. Fico até com raiva dessa luta aí. Mas enfim, bateu o Justin Gaethje, que é o rei da violência, bateu o Max Holloway, enfim, bateu muitas pessoas, ou seja, chegou no momento que é o prime dele, né? Que é o auge do Poirier, entendeu? Então assim, é o melhor momento para ele encarar o Khabib, que também tá em um tempo já, né, sem lutar. Então quer dizer, é o melhor cenário para ele tentar enfrentar essa besta, né, no melhor sentido da palavra, esse monstro, que é o Khabib, que tem 27-0, né, meus amigos? Ou seja, se ele bate Poirier, bate Tony Ferguson e bate Saint-Pierre, ele com 30-0 pode aposentar e viver dos louros, né? Boa. Ô Laerte, a gente tá comentando aqui, e geralmente a gente não fala, né, de uma próxima luta se o cara vencer, mas já que a gente tá falando de Khabib, vamos abrir aqui um momento. O Gabriel falou aí, o Khabib já tá com 27-0, já batendo em todo mundo. Vai faltar o Tony Ferguson, né? Que a gente quer, todo mundo quer, até mais do que essa do Poirier, por mais que seja uma baita luta. Mas se a gente imaginar pro Khabib, se ele venceu o Tony Ferguson, ele andou falando que pra ele ser o maior da categoria de todos os tempos, ele teria que bater o GSP. Já é uma coisa bem difícil de acontecer também, né, Alert? O que você acha? Eu sinceramente não acredito no retorno do Saint-Pierre. Também não. Não sei o que vocês acham, se vocês mantêm essa esperança. Eu particularmente acho que isso não vai acontecer, ainda mais para enfrentar o Khabib. O Saint-Pierre é genial, não só pelo que ele faz dentro do octógono, pelo que ele fez dentro do octógono, mas também pela maneira que ele conduziu a carreira dele. Foi estratégica a volta contra o Michael Bisping. Eu acho difícil de acreditar que ele voltaria se o Romero fosse o campeão na época, por exemplo. Então, não acho que ele voltará de um hiato. A luta foi em 2017, vamos supor que ele volte em 2020, num hiato de 3 anos para enfrentar um dos caras que está galgando passos a se tornar um dos maiores de todos os tempos, um dos melhores de todos os tempos, né? O currículo dele fala por si só. Então, eu acho que essa luta vai ficar só na nossa imaginação, infelizmente. Quanto ao Khabib, quanto à luta de agora, do próximo sábado, não tem muito o que falar diferente do que o pessoal já falou. O pessoal gabaritou, eu acho uma tarefa inglória, ingrata pro Poirier, embora ele tenha melhorado bastante o jogo de quedas dele na ATT. Eu acho que o Khabib simplesmente está em outro nível.
acredito que ele não vai dar nenhuma brecha em pé, ele não vai querer ficar se testando em pé contra o Poirier, que é extremamente perigoso. E não sei se foi o André que falou, a luta que a gente quer ver é Khabib e Tony Ferguson, né? Exato. Já caiu, já foi marcada 4, 5 vezes, também está se tornando um pouco de mito essa luta, a gente nunca sabe quando que vai de fato acontecer, e acho que um passo para o Khabib é talvez subir de categoria, depois que ele vai acabar ali, se acontecer dele vencer o Poirier, se vencer o Tony Ferguson, talvez uma revanche com o McGregor, talvez uma subida de categoria para enfrentar o campeão de cima. Então tem um leque bom de opções para ele. Acho que só a questão do Saint-Pierre, que eu acho, embora eu seja uma luta que eu ficaria bem ansioso para ver, eu acredito que não vai sair do papel. Boa, rapaziada. Eu acho que a gente passou também um pano fino aqui em as duas lutas que a gente mais está empolgado para ver. Por mais que tenha também muitas lutas boas nesse card. Antes de acabar aqui, geralmente eu chamo para encerrar com o pessoal, mas o Gabriel traz umas novidades, então, Cowboy, eu vou chamar você tem alguma novidade boa pra gente dar uma discutida rápida, de forma rápida, porque a gente já tá aqui já há um tempo bastante do programa. O que você me diz antes da gente fazer uma despedida? Tem novidade, não tem? Tem, 2 novidades rápidas, todo mundo deve saber já sobre isso, vou falar super rápido. Uma delas é que o Gustafsson tá com vontade de voltar, de abandonar essa história de aposentadoria e até sugeriu o nome do Rock Road. Essa é uma delas. E a segunda, como todo mundo sabe, hoje, né, explodiu nas redes sociais, Chris Borg assinou com Bellator. Vai ser, já foi campeão do Invicta, né? Strike Force, UFC, só falta o Bellator? Exatamente, e teve uma entrevista, né, pro Ariel Helwani hoje mesmo, né, que o Scott Coker, presidente do Bellator, falou que ele quer já de fato pensar em casar ela com a Julia Budd. Então ele acabou de assinar com ela, diz que a tinta tá fresca ainda da caneta, e realmente pensar com a equipe dele o que eles vão fazer, né? Mas faz muito sentido realmente ela já pegar a Julia Budd. Boa, Cowboy. Que é campeã. Então aproveitando aqui de já despedir, agradecer a presença mais uma vez no cast, um abração. Ô Davi, Oi. Só pergunta por Sandro o que ele achou desse retorno do Gustafsson, pedindo o Rock Road ainda. Ele gosta do Gustafsson porque ele sabe que o Gustafsson é um cara que nocauteia, não é, mestre? O Gustafsson, meu amigo, o Gustafsson, depois que ele venceu a primeira luta contra o Jones, e ele vem só ladeira abaixo, né? Então, é um mão de fada, mão de pantufa também. Eu tô extremamente decepcionado com ele. Espero que ele retorne e seja o primeiro a perder pro Rock Road nos meio pesado. O Cowboy, você viu que o mestre hoje ele tá meio chateado, né? Não sei o que é. Ô Davi, não, sem cortar o assunto de vocês, por favor, mas só preciso comentar um negócio que eu fiquei chocado. Manda. Eu mandei até esse vídeo pro Davi. O Luke Rockhold posta um vídeo na internet onde ele agarrou, né, com uma gravata de porteiro, um bezerro que tinha chifres vindo de uma lesão no maxilar e soltou aquele bezerro num rodeio, né, em Montana, no estado lá de Montana. Ele saiu com aquele bezerro, né, arena fora, segurando o bezerro, quedou o bezerro, quase montou em cima do bezerro. Cara, que é um novilho, não é nem um bezerro, desculpa, é um novilho já, né, quase um boizinho ali. Eu fiquei impressionado com a força do ser humano e com a burrice, porque vai que ele fura um olho ali, minha gente. Ele foi ele tentou dar uma guilhotina, ô Gabriel. Você não era porteira de aquela gravata igual que o Ben Askren fez com, ou melhor, que o Rob Lawler fez com o Ben Askren? Não, contrário. Foi o Ben que fez no Rob. Isso. E, desculpa, eu confundi tudo aqui, desculpa, mestre, obrigado, mestre, isso mesmo. Enfim, depois você tem que assistir esse vídeo, moçada, eu fiquei assim, o cara quase furou o olho ali, cara, não sei, é muito louco fazer isso. Eu vou jogar lá no Instagram do Nocautecast depois. Merece. Joga lá. Boa. E então, quero a opinião do mestre, né? Oi? Quero a opinião do mestre sobre esse assunto, viu, O que você acha, mestre? Próximo evento... Não, é que ele tem que ver o vídeo, né? O UFC... Isso é um completo maluco. Ô, mestre, isso é um completo maluco. No próximo evento pode colocar o Rock Road, o UFC vaquejada? Eu acho que de repente aí com os animais ele tem mais sorte, porque o queixinho de manteiga também já não tá dando certo. Boa, mestre. Complicado. É isso aí, Cowboy. Muito obrigado, pra gente também não avançar muito. Valeu, até a próxima.
Obrigado, Davi. Obrigado, Laerte, mestre, André G, o galã de Mariana. Um abraço, meus amigos. Um prazer aprender com vocês. Opa, valeu. Mestre Orsano também, muito obrigado. Chegou aí, né, no comecinho no meio do primeiro tempo, mas valeu a pena, né? Boa noite, rapaziada, a todos. Quero agradecer aí e pedir de já falar igual o Gabriel fala. Já vai desculpando desde o início aí que eu entrei aqui pela porteira invadindo e dando boa noite sem saber onde é que tava, quem tava, né? Boa. Mas assim é o mestre Orsano, odiado por muitos e querido por... Ô mestre, como que é lá do pachequismo a frase? Sempre combatendo o pachequismo, o fanismo e o fanatismo. E tenho dito. Boa, mestre. E o nosso convidado hoje, Laerte, muito obrigado, meu amigo. Parceiraço aí também, a gente junto lá no 6º round. Muito obrigado pela participação e volte sempre quando quiser. Portas abertas aqui no CouchCast. Obrigado, Davi. Fiquei bastante contente com o convite. E desculpa aí, né, Laerte? Desculpa qualquer coisa também, né? Pô, imagina. Sempre bom falar de MMA, ainda mais com pessoas bacanas que entendem tanto quanto vocês. E valeu, um abraço Sátaro, um abraço André, um abraço mestre. E fico na espera de um próximo convite pra gente se reunir de novo. Boa. E André G, muito obrigado também. A gente tá combinando de fazer aquele especialzinho do Brave também. Vamos tentar falar com o Predador. Muito obrigado, meu amigo. Mais um cast bacana. Poxa, eu que agradeço. Eu encerrando as groselhas que eu falo, eu aí tendo a oportunidade de conversar com tanta gente que conhece tanto de MMA como vocês e tendo também a oportunidade de, graças ao NocauteCast, ir lá e acompanhar o Brave na íntegra. Agradeço demais. Valeu, rapaziada. É sempre muito bom estar com todos vocês. Laerte, um prazer ter você aqui, meu caro. Espero que volte outras vezes, a gente possa continuar várias e várias vezes batendo papo de MMA aí no futuro. Só um último recado. Essa semana acabou que eu não deixei não deixei pronto os eventos do final de semana, então vou dar uma passadinha rapidinho aqui, coisa de 1 minuto. Demorou. Rapaziada, que é o seguinte: esse é um final de semana que a maior parte dos eventos vai colocar aí o seu card secundário, né? Assim como o UFC tem os Fight Nights, os outros eventos também têm seus eventos secundários, como é o caso do Cage Warriors, que é um dos grandes eventos ali do Reino Unido hoje. Ele que vem ali fazendo uma entrada no europeu, vai fazer o seu card, o Unplugged 2, é um evento onde ele coloca ali os seus lutadores, né, que estão mais em começo de carreira, estão chegando agora. Eles vão colocar aí esse pessoal para jogo nessa sexta-feira, tendo aí como o líder do card o Joe McColgan, um inglês, né? Acho que irlandês, vai lutar ali contra o francês Mehdi Ben Lakdar. Um evento que vai colocar a gente de diversos países, acho que são 10 países diferentes da Europa que vão estar aí representados nesse card. Essa semana a gente também vai ter o One FC fazendo aí um evento mais focado ali no kickboxing, né? É uma coisa que eles vêm fazendo bastante, mesclando MMA e kickboxing. Esse vai ter aí a disputa do cinturão do peso leve, do peso pena, né, de kickboxing deles. Eu não vou nem tentar falar o nome, porque é um filipino, e filipino realmente os caras têm uns nomes cabulosos. Mas vai ser um filipino e um francês. Vai ter também o brasileiro Anderson Silva, que já conquistou o cinturão no Glory e tudo mais, lutador muito duro, vai lutar aí nesse evento, né? A gente tem também o LFA toda semana fazendo aí um evento. Geralmente são lutadores que acabam indo pro UFC mais para frente. Essa semana a gente vai ter aí o Troy Lanson fazendo a disputa principal ali no meio médio contra o brasileiro Arthur Estrazulas, né? O Arthur, que já participou do Bellator, já participou do PFL, já esteve lá no ACB, é um cara bem rodado e que tá aí, vai tentar emendar a sua segunda vitória no LFA, e quem está aí mais para frente um contrato com o UFC, certo? Acho que é isso aí, rapaziada. São os principais eventos do final de semana, o que a gente vai ter para assistir. Todos eles vão acontecer na sexta-feira, mas vai ser um
na madrugada da quinta para sexta, que é o One, outro no sexta, final de tarde, que é o Cage Warriors, e um outro no horário normal, horário que a gente está acostumado aí, fim de noite, que é o LFA, certo? Boa, abraço, André G. rapaziada, muito obrigado. Boa, André G. E Fala. nesse final de semana agora que vai ter o UFC 242, ia rolar aqui em São Paulo o Thunder Fight, e a Kida, que participou já com a gente aqui, ela ia arbitrar esse evento, e ainda bem que eles mudaram de data, talvez foi por causa desse 242, eles foram pro dia 14 de setembro, eu vou estar lá também. Então é isso aí, rapaziada, muito obrigado, até a próxima.